Amém, irmãos? Mais uma vez, graças e paz. Abrimos nossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Eu acredito que nós poderíamos ler todo o capítulo, mas eu vou me deter nos versos iniciais desse texto. E à medida que a gente avança aqui na exposição, nós veremos o restante aqui dos versículos. O intuito é nós conseguirmos tratar nessa noite todo o capítulo 4 do primeiro livro de Samuel. Amém? 1 Samuel, capítulo 4. Veio a palavra do Senhor de Samuel a todo o Israel. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a África. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel. E, travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram aos anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venham no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizado entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. E se atemorizaram os filisteus e disseram: os deuses vieram ao arraial. E diziam mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará das mãos desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram aos egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus. Alguém no meio deles gritou, né? Portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram a vós outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado. E cada um fugiu para a sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e mortos os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias. Vamos orar? Deus bendito, Tu és grande, maravilhoso e tremendo. Te agradecemos por Tua bondosa palavra, que há de nos ensinar, de nos corrigir, de nos exortar. Nos abençoa através dela, Pai. Nos faça crescer em Tua presença, nos edifica. Em nome de Jesus, nós temos muito para aprender com esse texto. Portanto, que sejamos iluminados pelo Teu Espírito Santo, a fim de compreender claramente o Teu ensino. Nós Te louvamos e Te adoramos, em nome de Jesus. Amém. Se senta aí, irmão. Brevemente, nós começaremos aí uma nova série de sermões. E, a princípio, o intuito é a gente dar uma variada e tratar alguns outros bons textos da Sagrada Palavra. Esse texto do primeiro livro de Samuel é um texto que há um tempo eu venho lendo e me debruçado sobre esse livro, e esse é um texto que Deus me falou bastante, e eu oro, como já oramos, para que Deus fale com você também. Uma das coisas que nós precisamos aprender, e eu acredito seriamente, que esse texto pode nos ensinar, é que a presença de Deus não é amuleto para o nosso sucesso, mas um fogo refinador para a nossa santidade. Nos últimos sermões que nós ouvimos sobre Lucas, um dos problemas centrais que nós tratamos nesses sermões foi aquela problemática da previsibilidade dos discípulos e dos demais que acreditavam, conseguir controlar as coisas. Vimos isso também, de certo modo, nas exposições no livro de Gênesis.
Como eu disse e eu repito, no geral, os seres humanos acreditam poder controlar situações, tempo. Embora tenhamos uma ordem como mandato cultural de frutificar, multiplicar, encher a terra, dominá-la, parece que em nós aparece algo a mais, de modo que nós queremos dominar, controlar situações. E aprendemos que, diferentemente, isso foi o que nós ouvimos, daquilo que desejamos, as coisas não funcionam do jeito que nós idealizamos. De um outro ponto de vista, o sermão dessa noite, ele pretende abordar uma situação que eu diria, que amplia essa problemática de controle que nós acreditamos ter. E aí eu começo com uma ilustração, que ao final do sermão você pode procurar o assunto e pode pesquisar para você ver como ele é interessante. Talvez você já conheça, talvez não, já tenha ouvido falar em Siegfried e Roy, dois competentes e respeitados mágicos ilusionistas, que chegaram a ser considerados na época os maiores ilusionistas, os maiores mágicos do mundo. Eles trabalharam juntos aí por cerca de quase 40 anos. Eles foram uma grande sensação em Las Vegas. Os seus shows aconteciam naquele famoso hotel chamado Mirage, e seus shows eram lotados diariamente. Eles amavam mágicas e também gostavam de felinos. Parte do dinheiro que eles arrecadavam, milhões de milhões, era destinado a um santuário de felinos, e eles chegaram a possuir cerca de 60 felinos, na verdade 63 felinos, e muitos desses felinos viviam soltos dentro das suas propriedades, em especial dentro de uma mansão gigantesca que eles possuíam. Entre os felinos, eles tinham animais exóticos como tigres brancos e leões brancos, raríssimos. Eles ficaram famosos, em especial, por usarem esses felinos em suas apresentações. Eles dois, que se conheceram se apresentando em um cruzeiro, se tornaram, então, amigos. Na verdade, infelizmente, mais do que amigos. Os seus truques eram impressionantes, tiravam o fôlego da plateia. Muitas surpresas aconteciam, animais apareciam e sumiam. Eles usavam, por exemplo, também elefantes no espetáculo. A plateia sempre ficava maravilhada com as execuções perfeitas. Eles eram mágicos que faziam com que os seus truques dessem um nó na cabeça dos espectadores, a ponto deles dizerem: meu Deus, como fizeram isso? A fama desses dois ilusionistas, desses dois magos, era imensa. Televisões e jornais pelo mundo inteiro noticiavam seus feitos. Quando uma nova apresentação era introduzida no show, gerava grande alvoroço, e a mídia da época replicava essas apresentações. E uma das marcas do seu espetáculo era o momento em que eles subiam no palco com um tigre branco para participar das apresentações, e isso gerava entusiasmo, medo, alvoroço na grande plateia. Na época, os seus shows eram assistidos anualmente por mais de 400 mil pessoas. Deixa eu falar sobre esse momento da apresentação deles, que é a introdução de um tigre de bengala, ou de um tigre branco, que subiu ao palco. Um desses tigres que eles usavam lá facilmente passava dos 250 quilos. Alguns dos seus tigres tinham mais de 300 quilos. Enquanto um leão, o rei dos felinos, não passa de 200 quilos, os tigres, eles são mais fortes, mais rápidos, mais espertos, melhores caçadores do que os leões e mais ferozes do que os leões. A única medida em que o leão vence um tigre é no seu rugido. Os dois mordem, mas o tigre morde mais forte. Dentre os mamíferos terrestres, apenas o urso polar tem uma mordida mais forte do que a do urso, do tigre, perdão. A patada do tigre é capaz de esmagar um crânio humano. Esmaga facilmente o crânio de uma vaca, quebra as pernas de um cavalo. Bem, guarde isso que eu te falei, porque
Em uma dessas apresentações, mais precisamente em 3 de outubro de 2003, Montecor, o tigre branco, sobe ao palco, o que ele fazia todas as noites, praticamente a semana toda. E naquilo não tinha nada de novo. Mas os magos, para a teatralidade, né, ali para encantar, sempre falavam que era a primeira vez que aquele animal estava subindo ao palco com eles, o que gerava tensão na plateia. E isso é parte do show de mágica, né? Eles diziam ser engraçado ver a expressão do público de surpresa quando o tigre subia. O tigre era imenso. Quando o tigre entrava em cena, eles passeavam de um lado para o outro. O palco do Mirage tem uma rampa no meio das pessoas. Eles andavam com esse tigre para exibir o tigre. Afinal, para que as pessoas pudessem comprovar que o tigre era de verdade e não apenas mais um truque em seu repertório. Montecor, o tigre, chegou para a dupla, ainda filhote. A mãe o rejeitou e a mãe de Roy amamentou esse tigre quase que 24 horas por dia para que ele não morresse. O tigre foi criado como criança, era domesticado, era dócil, chegava a dormir na cama com Roy. Naquele dia, 3 de outubro, Roy está passeando com o tigre no palco, e daí há uma série de divergências sobre o que aconteceu exatamente. Algumas testemunhas dizem que Montecor, o tigre, agarrou Roy pela mão com a boca bem forte e o forçou a se ajoelhar, e então, pegando ele com as suas mandíbulas pelo pescoço, né, sacudiu ele, balançando de um lado para o outro, feito, né, um boneco de pano. Sangue para todo lado, lá nos bastidores, os ajudantes desesperados esmurravam o tigre com extintor de incêndio, né, injetaram na cara do tigre, que arrastou Roy para bem perto da jaula. Então, quando o tigre soltou, entrou para a jaula e foi dormir sossegado. O que aconteceu? Muitas hipóteses foram levantadas e eu queria compartilhar algumas das mais malucas com vocês. Alguns diziam que um mágico rival estava escondido ali na plateia e soltou um certo feromônio para deixar o tigre maluco. E foi por isso que ele atacou Roy. Uma possibilidade ventilada na época foi que o tigre teria, por alguma razão, ficado sem comida, por algum erro da equipe. E essa possibilidade foi investigada, mas foi completamente descartada. Outros sugeriram que uma mudança na rotina havia então estressado o tigre. Talvez um certo problema na hora do espetáculo tivesse causado algum estresse ao tigre. O que também foi descartado porque, afinal, aquele cronograma aconteceu certinho. Outros chegaram a falar de uma mulher sentada na primeira fileira da plateia, com um penteado extravagante, que esse penteado teria distraído aí o tigre, causando então aquela reação esquisita. Outros sugerem que os mágicos, haviam ficado desleixados depois de tantos anos atuando com um tigre, e eles pararam de tratar o tigre com a sombra de cautela devida, achando que poderiam domesticar uma força indomável. E olha que essa é uma boa possibilidade. Aquele espetáculo foi o último da carreira de Roy. Ele não morreu com o ataque do tigre, mas ficou com várias graves sequelas daquela terrível mordida. Sua fala, sua mobilidade foi afetada para sempre. Alguns disseram que ele nunca mais falaria, mas ele voltou a falar. Outros afirmavam que ele não andaria, ele voltou a andar. Ele chegou a ter uma vida, diríamos, normal depois do terrível ataque. E enquanto ele estava sendo atendido, ele só pronunciou uma única coisa, que é: não atire no gato, não mate o tigre. O que aconteceu para que Roy viesse a sangrar daquela maneira tão destrutiva? Pense um pouco.
Como que algo que sempre foi domado, favorável, pode nos levar a um final tão trágico, sangrento, desastroso e aparentemente algo que não pode ser revertido? Ao que parece, Roy e seu parceiro de palco, Siegfried, acreditavam que podiam controlar essa força, ou as forças das quais eles criavam dentro de casa os inúmeros felinos. E eu digo que isso também pode acontecer com cada um de nós. Na vida há algumas situações que você acredita que pode manipular forças tremendas, mas elas podem se voltar contra você em grande violência. A força que você acha que pode manipular é capaz de facilmente te fazer sangrar. O texto dessa noite nos leva a ver Israel sangrando no palco de Canaã. Israel vem lidando com uma força superior de forma desleixada. Passaram a acreditar que o Senhor pode ser domesticado. Eles estão acreditando que são intocáveis e conseguem fazer uso do Senhor como meio e amuleto para as suas batalhas. Contudo, todavia, eles não tinham a menor ideia do que estava para acontecer. Para eles, aquela era mais uma batalha em que eles exibiriam Deus de um lado para o outro, guiando Deus com uma coleira, e sairiam dali, mais uma vez, vitoriosos. Mas naquele dia, como Monte Cor, Deus estava pronto para fazê-los sangrar. Sabe que essa é uma verdade que nem sempre nós estamos dispostos a encarar, irmãos. Nem sempre estamos dispostos a assumir a possibilidade. E que possibilidade? De Deus nos permitir sangrar. Muitos conheceram o Augusto Nicodemos por várias vias. Quando eu conheci o reverendo Augusto Nicodemos, eu conheci-o vendo pregar. E o primeiro sermão que eu ouvi foi inesquecível, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas, esse era o título do sermão. E se Deus for contra nós? E quando o rei permite que sangremos? Por que, às vezes, Deus faz o seu povo sangrar? Vamos ser mais pessoal e perguntar, por que Deus faz isso com a gente, irmão? O que vamos aprender nessa noite? Aprenderemos aqui no primeiro livro de Samuel, capítulo 4, que a nossa desobediência do povo de Deus, pode trazer sérias consequências. Todavia, Deus, de maneira inexplicável ainda, se coloca em nosso favor por sua maravilhosa graça, para nos resgatar, ainda que para isso precise nos fazer sangrar. Vamos olhar para o texto? Primeiro versículo. Veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu à peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer, e os filisteus se acamparam junto a África. Dispuseram-se os filisteus em ordem de batalha para sair de encontro a Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Guarda esse número, 4.000 homens. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eu vou parafrasear: por que Deus nos fez sangrar? E então eles têm uma ideia: tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos de nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer de Siló a arca do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins, e dos filhos de Eli, os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus.
Eu te recomendo que amorosamente você leia os capítulos anteriores de 1 Samuel e os capítulos posteriores ao capítulo 4, que você vai entender a problemática que envolvia os filhos de Eli, o sumo sacerdote, Ofni e Finéias. Eram homens terríveis, maus, promíscuos, imorais, que viviam aquém daquilo que deveriam viver e fazer. A fama era conhecida, e Eli, embora não tenha sido um homem terrivelmente mau, ele, de certo modo, passou a fazer vista grossa para os pecados de seus filhos. De certo modo, ele passou a pleitear em favor de seus filhos mais do que em favor do seu Deus. Bem, esse texto, portanto, está situado aqui no crepúsculo do período dos juízes, uma era marcada por um estado de anarquia espiritual, onde, conforme o texto de Juízes diz, onde cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, né? Brasil, século 21. Israel vivia um ciclo vicioso de apostasia e juízo. No centro desse cenário, o tabernáculo de Siló, sob a liderança então de Eli, e a corrupção que havia se institucionalizado através dos filhos, Ofni e Finéias. Como eu disse, Eli fazia vista grossa às abominações praticadas por seus filhos. Antes desse capítulo, Deus já havia enviado um profeta com uma mensagem dura a Eli. Aquele sistema corrupto chegaria ao fim. Deus faria a linhagem de Eli sangrar por terem negligenciado o que era sagrado. É nesse ambiente de falência moral e espiritual que surge o conflito com os filisteus, que eram persistentes inimigos do povo da aliança. Bem, o motivo desse conflito ele não é tão claro, mas ele acontece. Rapidamente, o texto que lemos nos lança dentro de uma campanha militar contra os filisteus ou os povos do mar, e aí, causado pelo motivo que não nos é claro, mas Israel marcha em direção a essa batalha. Eles acampam-se no lugar chamado Ebenezer, enquanto os filisteus se posicionam em África. E o texto ele é simples, ele é cru. Ele diz que Israel apanhou dos filisteus. O texto diz que Israel sangrou. 4.000 homens do povo de Deus tombaram em campo aberto. Imagine o cenário, irmãos. Metade de uma grande multidão caindo em um único dia, os sobreviventes voltam para as suas tendas a fim de lamber as feridas. E o verso 3 tem então a grande pergunta que é: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Eles entendem que foi o Senhor que os fez sangrar. Eles lidam com Deus há tempo suficiente para saberem que nas batalhas da vida vence quem Deus quer que vença. É algo que nós devemos aprender, saber. Nós estamos em um ano de eleição, irmãos. E parte de nós, como congregação, como povo de Deus, temos uma clara visão de mundo, mais conservadora, que acredita na necessidade de princípios, de tradição, que luta pela família, que entende o valor da família, a importância da igreja, um Estado menor, com maior segurança, com melhor educação, com menos taxação. Bem, naturalmente o cristão acredita, ou deve acreditar em tudo, né, o que é contrário ao que está posto do lado de fora. Contudo, nós precisamos saber que é Deus que levanta e abate reis. O atual presidente não é uma obra do acaso, por mais terrível que isso pareça. E isso também passa pelo controle soberano do Senhor.
Deus o quis colocar onde ele está, para o bem ou para o mal. Isso é algo que deveria nos tranquilizar o coração. Nenhuma força militar, nenhum poder paralelo é capaz de resistir ao Senhor. Nenhum. Isso ficou claro no Êxodo, no Mar Vermelho, nas campanhas de Josué. Se eles perderam, eles têm uma certeza teológica: foi o Senhor que permitiu. Nós, o povo de Deus, precisamos aprender isso e aprender rápido. Somos prontos a atribuir, por exemplo, aos inimigos toda ação que nos fere. Achamos que a vida cristã se resume a pastos verdejantes e esquecemos que o vale da sombra da morte também é terreno de Deus. Governos hostis, seculares ou hostes das trevas podem querer a nossa destruição e buscá-la, mas a Bíblia ensina a realidade de um Deus soberano que não abre mão de ser soberano, que não abre mão do seu controle e da sua soberania. Em última instância, é o Senhor que permite que sangremos. Um fato interessante para conectar isso ainda, para refrescar a sua memória de Lucas. Lembra lá que o final de Lucas, Deus está dizendo para os discípulos: fiquem em Jerusalém. Em Atos dos Apóstolos, eles estão reunidos em Jerusalém. O Espírito vem sobre eles em Jerusalém. E um grande movimento de pregação e conversão começa a acontecer em Jerusalém. Mas Deus disse que era em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder para que pudessem ir por todo o mundo. Começava em Jerusalém, mas deveria atingir todo mundo, e eles, aquela hermenêutica seletiva, né? Eles ficaram só em Jerusalém. Lembra do que acontece? Deus envia perseguição à sua igreja, a fim de dispersá-los para fora de Jerusalém. Deus os faz sangrar. E muitos sangraram. A espada, perseguidos, encarcerados, mortos. Há uma figura emblemática nessa perseguição, que é um certo Saulo de Tarso, que inflige grande sofrimento à igreja. Bem, voltando para cá, talvez você se pergunte, qual a razão para isso? Por que Deus faz com que o seu povo sangre? Existem várias razões e elas nunca são simplistas. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Nem toda esterilidade é para que nasça um Samuel ou um Isaac. Nem todo cego o é para que o milagre se manifeste imediatamente. Muitas vezes, a razão do nosso sangramento individual ou coletivo, elas permanecerão ocultas, sem que saibamos. Porque nós, às vezes, queremos agir como magos, adivinhos. E daí a gente diz, às vezes, para os outros, olha, um dia você vai entender, mas tem coisa que a gente não entende. Deus não promete que te fará entender. Jó nunca entendeu. Ele não leu o primeiro capítulo do seu livro. Ele não sabia o que estava acontecendo com ele. Ele não sabia a conversa que aconteceu no céu. Ele apenas sabia que a dor vinha da mão de um Senhor que o amava. Ele reconhecia que Deus havia dado e que Deus havia tirado. No dar ou no tirar, bendito seja o nome do Senhor. Deus não apareceu por um alçapão explicando para Jó por que aquele sofrimento. Deus
está lá, no palco. E se ele nos permite sangrar, certamente é para o nosso bem. Conforme ele, em sua soberania, define o que é bem. Contudo, ao perceberem que a derrota veio do Senhor, os anciãos tomam uma atitude, e uma atitude errada. Eles buscam uma solução simplista. A lei, lá em Levítico 26 ou em Deuteronômio 28, dizia claramente que se houvesse idolatria no meio do povo, Deus usaria os inimigos para poli-los, sangrá-los. Eles deveriam ter buscado o arrependimento, mas preferiram um amuleto. Tragamos a arca da aliança de Siló, disseram eles. Não se assusta, irmão, porque muitos de nós agimos exatamente dessa maneira. Usamos palavras mágicas, tomamos atitudes supersticiosas. Manifestamos crendice ao invés de nos achegarmos a Deus em arrependimento. Há alguns dias eu ouvi um sermão do reverendo Weber Campos Júnior, que tratava exatamente dessas crendices pagãs que nós herdamos e trazemos para dentro do cristianismo. Eu já procurei esse sermão e eu ainda não encontrei. Quando encontrar, eu coloco no grupo da igreja porque é um sermão maravilhoso. Quais dessas crendices? Bíblia aberta sobre a estante ou no painel do carro. Palavras adesivadas nas portas, nos umbrais. Muitas vezes o nosso comportamento em relação a Deus e a sua palavra é um comportamento de um pagão diante de um falso Deus. O texto nos ensina que o povo de Deus perdeu o foco do Senhor da aliança e focaram na caixa, na arca, projetada no Sinai, a fim de ser um depositário das tábuas da lei. Sim, a arca simbolizava a presença de Deus e a necessidade de sangue substitutivo sobre o propiciatório. Mas eles trataram a arca como um objeto mágico. Lembre-se, por exemplo, de Jericó, e eles pensaram, olha, faltou a arca, e se levarmos, forçaremos a mão de Deus em nosso favor. Deixa eu explicar isso, irmão. O que esses homens estão fazendo é uma estratégia de pura pressão. Eles dizem o seguinte: se a arca estiver lá e perdermos, a desonra será de Deus. Deus perdeu a guerra. Às vezes achamos que a oração é isso, né? É botar Deus contra a parede. Como se ele fosse obrigado a abençoar os nossos planos sem cabimento, porque a gente cita, Senhor, tu é fiel. Irmão, é muito comum que os filhos de Deus usem de táticas de pressão, dignas, por exemplo, de vendedores de carro, né? Ó, já tem alguém aqui esperando se não comprar. Eu estou com uma ficha recém-aprovada aqui. Tentamos o Senhor como o diabo sugeriu a Jesus no pináculo do templo. Pula, que Deus terá que enviar os seus anjos em seu favor. Pula para ver. Eles tentaram trancar Deus em uma caixinha. Botaram vários cadeados e esqueceram que Deus não é um serviço à nossa disposição. Isso me faz lembrar de alguns magos do falso evangelho, que em suas apresentações espalhafatosas diziam, Senhor, consulta o meu crédito aí. E aí coloca uma hoste de anjos a 5 quilômetros ao redor desse lugar. E Deus, semana após semana, o crédito não acaba. E isso alimentou ego e a cabeça de muita gente. Irmão,
Eu tenho batido numa tecla e eu vou repetir isso. A primeira coisa é, o evangelho é tão simples, de tão simples que é, a gente não quer acreditar nele. E a outra é, Deus, depois de sua gloriosa criação, tem operado pelas leis das quais ele mesmo estabeleceu. E com isso eu não quero e jamais diria, afirmaria, que Deus, portanto, não realiza milagres. Ao contrário, nós oramos e cremos que Deus é poderoso para fazer. Mas milagre é milagre. É uma operação contra os meios ou leis que ele mesmo estabeleceu para a regência desse universo. É o extraordinário, é o para além da compreensão. E não existe meio milagre. Esses homens esquecem que Deus não é serviço à disposição deles. E nós devemos lembrar ou não esquecer que Deus não é um serviço à nossa disposição. Eles entram na batalha gritando e até os filisteus se apavoram com o que escutam. Mas todos aqueles israelitas e também filisteus estavam operando sobre uma perspectiva completamente pagã, supersticiosa. Irmão, a gente vai ler aqui o restante do texto e reflita no texto e compare com aquilo que você vê ao redor. Como as pessoas são supersticiosas e acreditam. Eu vou dar aqui um exemplo musical. Nesse final de ano, eu e as minhas filhas, a gente estava ajeitando uma parede lá em casa, isso à noite. Tomara que eu não tenha incomodado o Vitor ouvindo o som ruim, Rodolfo Abrantes e companhia. E aí, a gente ouvindo umas músicas, e aí cara, o cara tá fazendo um riff de guitarra, pá. E na hora que entra o riff de guitarra, as pessoas começam a gritar, o cara tá fazendo uma virada na bateria, e as pessoas começam a gritar, e eu não consigo entender. Eu juro, eu não consigo entender. Bem, por que tão eufóricas? É porque o riff é muito bom? Não, elas estão pressupondo que naquele riff de guitarra, que qualquer guitarrista de qualquer banda no mundo faz infinitamente melhor, que qualquer baterista de qualquer banda no mundo faz infinitamente melhor. Aquilo exala a presença de Deus. Isso é superstição. Isso é loucura. Essas pessoas precisam de hospício, irmão. Na verdade, do evangelho. Eu gosto de boa música. E eu gosto, às vezes, de riff de guitarra. Gosto de boas viradas na bateria. Não sou lá fã do Guns N' Roses, mas eu não vou pro show porque não tenho dinheiro. Porque lá fora é lugar de pular. Aqui não. Sem medo. Os caras vão, bem, pro show do Tali, né? Irmão, isso é loucura. Bem, para não ficar nas minhas palavras e na minha ênfase vocal, olha o que diz o verso 5. Quando a arca chegou, e olha, se você procurar na internet, você vai encontrar essas cenas sendo teatradas em vários lugares. Gritaram tão alto que a terra tremeu. Poético esse escritor. Os filisteus ouviram os gritos e disseram: escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que está acontecendo? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram: um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Tu viu o sapateado, tu viu a gritaria, tu viu o choro. Quem poderá nos salvar desses poderosos deuses?
São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de pragas no deserto. Sejam corajosos, filisteus. Alguém ainda com um parafuso funcionando apertado gritou: lutem como homens ou seremos escravos dos hebreus. Não é lute como uma garota, né? Como eles já foram nossos escravos. Ele repete: lutem como homens. Os filisteus lutaram. Os israelitas, pulando, dançando, dando cambalhota, foram vencidos. Correram para as suas casas. Chorando, houve grande matança. Agora, 30.000 homens foram mortos. E não só isso. Os filisteus levaram a arca de Deus. E Ofni e Finés foram mortos. O resultado é catastrófico. 30.000 homens. Deus prefere que seu povo sofra uma derrota humilhante a permitir que vençam baseados em uma idolatria religiosa. O Senhor é indomável. Ele não será manipulado por frequências na igreja, dízimos aumentados ou Bíblias abertas no Salmo 21. Essas coisas são para conhecê-lo, não para obrigá-lo a tirar coelhos da cartola. Se você está usando a vida cristã para controlar Deus, você ainda não entendeu quem Ele é. O Senhor é soberano, inclusive, quando permite que você sangre. Às vezes, irmãos, observamos alguém caminhar com uma certeza absoluta de sucesso. Enquanto quem está fora pensa, isso não vai acabar bem. É como o rapaz que vai pedir alguém em namoro, alguém que claramente só o vê como amigo, né? Deixa eu fazer analogia que alguns homens aqui vão gostar. O Ceará, o ano inteiro certo que o Fortaleza ia cair. Certo. Estavam esperando a última rodada para gritar. Então lá na segunda divisão com ele. Quem caiu foi o Ceará. Israel estava desse jeito, contando vitória. Com um cheirinho de triunfo, confiando, tipo o Flamengo hoje, né? Confiando nos louros do passado. Eles achavam que bastava pedir o ritual e repeti-lo. E que Deus teria a obrigação de cuidar deles, de dar a vitória a eles. Mas o texto nos diz que eles foram surrados e dessa vez é quase 10 vezes pior. Se na primeira foram 4.000, agora são 30.000 homens. É muita família sem pai, muitos pais sem filhos, muitas noivas que ficaram para casar. E Deus está no controle de tudo isso, irmão. Deus usa as nossas tragédias para cumprir o seu plano. A arca chegou no arraial e os homens gritaram, se agitaram, chamaram a atenção do inimigo, certos de que venceriam. Eles estavam certos, baseados em suas crendices. Eles despertaram a atenção do inimigo, que temeu a empolgação daqueles homens. Sim, há agitação, mas não há adoração. Há euforia, mas não havia quebrantamento. Havia entusiasmo, havia empolgação, mas nós não encontramos devoção. Afinal, Ofni e Finés estavam acompanhando a arca. Tudo errado. Eles estão relacionando Deus, né, da mesma forma que os pagãos se relacionam com os seus falsos deuses. Os filisteus dizem que chegou um deus ou deuses no acampamento dos hebreus. Embora eles estejam com receio, os filisteus, ou medo de confrontar os judeus, alguém no meio deles diz: lutem como homens, ou seremos escravos dos hebreus. Lutaram e venceram. Irmão,
Eu volto lá ao sermão do Augusto, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? Bem, aqui Deus está do lado dos inimigos. Deus entregou a vitória aos filisteus, e essa não é a primeira vez que ele faz isso. Nessa batalha, os filisteus, são o exército do Senhor. Do verso 12 ao verso 18, um homem da tribo de Benjamim correu desde o acampamento de batalha até Siló e chegou lá no mesmo dia para mostrar a tristeza. Ele havia rasgado as suas roupas e posto terra sobre a sua cabeça. Imaginem como esse homem está, suado, todo sujo. Ele estava sentado numa cadeira perto da estrada esperando. Ele está muito preocupado com a Arca da Aliança. Quando o homem deu a notícia, toda a gente da cidade ficou apavorada e começou a chorar. Ele ouviu os gritos e perguntou: que barulho é esse? Então o homem correu para contar as notícias a Eli. Eli estava com 98 anos e completamente cego. O homem disse: eu fugi da batalha e hoje mesmo vim correndo de lá até aqui. O que aconteceu, meu filho? Pergunta Eli. O povo de Israel fugiu dos filisteus. Respondeu o mensageiro: foi uma terrível derrota para nós. Além de tudo, os seus filhos, Ofni e Finéias, foram mortos. E os filisteus tomaram a Arca da Aliança. Quando ouviu falar na arca, Eli caiu da cadeira para trás, perto do portão da cidade. Ele estava muito velho e gordo, por isso, quando caiu, quebrou o pescoço e morreu. Eli foi o líder do povo de Israel 40 anos, irmãos. A notícia então chega a Siló por um homem de Benjamim, maltrapilho, com terra sobre a cabeça. Ele não compartilhava daquela euforia supersticiosa do povo. Seu coração treme pela arca, mas ele também nada fez diante do alvoroço. Ele permitiu que a arca fosse levada. O mensageiro é direto, quase cruel. Israel fugiu, houve matança, teus filhos morreram, a arca foi tomada. Parece que tudo está perdido, né, irmão? O exército foge como barata quando se acende luz. Mas isso não é, embora seja triste, não é o fim. Deus está sendo infiel, deixou seu povo perder, permitiu que a arca fosse levada. Não, absolutamente não. Ele está cumprindo o pacto que envolve bênção, mas também maldição. Deus cuida do seu nome mesmo que para isso ele precise derrubar os seus próprios líderes. Verso 19. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e já quase na época de ter a criança. Quando ela soube que a arca de Deus havia sido tomada e que o seu sogro e o seu marido tinham morrido, começou a ter as dores de parto. Ela estava morrendo, mas as mulheres que a ajudavam disseram: tenha coragem, você ganhou um filho. Ela não se interessou e não respondeu, mas deu ao nome do menino de Icabô ou Icabode. A glória de Deus saiu ou foi-se a glória de Deus. Disse isso falando da tomada da arca de Deus e da morte de seu sogro e do seu marido. Ela disse: a glória saiu de Israel, pois a arca de Deus foi tomada pelos nossos inimigos. Triste, né, irmão? A tragédia ganha uma feição feminina. A nora de Eli, a mulher de Finéias, grávida, prestes a dar à luz, recebe a notícia da morte do sogro, do marido e da perca da arca. E o menino, então, rompe para nascer. O coração dela está despedaçado. Entre o trabalho de parto e a alegria de ter um filho, alguém tenta consolar e ela não encontra consolo. A expressão dessa mulher é Icabode. Foi-se a glória de Israel, foi-se a glória de Deus. Para ela o mundo acabou, afinal, como todo o povo fez, haviam reduzido Deus à arca, achando que se a caixa foi tomada, o Senhor foi vencido. Mas ao contrário, o Senhor está se desvencilhando dessa ideia, desvencilhando o seu nome da corrupção de Eli e da multidão de manipuladores. Ele não precisa de ajuda para recuperar a arca, e se você ler os outros capítulos, você verá isso. Mas note aqui algo interessante, irmãos.
e eu diria que é profundamente calvinista. O pacto prometia que, em caso de infidelidade, o povo seria levado ao exílio. Mas quem é levado para fora da terra prometida? Não é o povo, é a arca. Quem sofre a exclusão e vai morar em terra pagã não é o povo. Simbolicamente, é o Senhor. Deus se dispõe a passar pelo exílio no lugar do seu povo rebelde. Isso é familiar para nós, né? Jesus fez algo assim. Deus estava preparando o palco para algo muito maior. Ele morreu, mas Samuel estava surgindo. A arca foi para o exílio, mas Deus estava agindo sozinho, onde ninguém precisava ajudá-lo. Irmãos, os textos seguintes são maravilhosos. Bem, isso me lembra a história inicial de Roy Orn e seu tigre branco, Monte Cor. No palco, o tigre pegou o Roy pelo pescoço e o fez sangrar diante de todo. Aquilo que parecia um ataque fatal, mais tarde foi esclarecido por Roy, que voltou ao palco uma última vez para encerrar o seu espetáculo depois de alguns anos. Ele disse: aquilo não foi um ataque, foi um resgate. Roy, naquele momento, estava tendo um derrame cerebral, que seria fatal. E aquilo que viram ele se ajoelhar, na verdade, ele estava caindo. O tigre percebeu e o arrastou pelo pescoço a fim de protegê-lo, como faz com um filhote. As mandíbulas que pegaram o pescoço de Roy causaram um sangramento no pescoço que terminou aliviando a pressão arterial e impediu que ele fosse fatalmente ferido, morto. Houve dor, houve sangue, mas o objetivo era a vida. Tremendo, né, irmão? Quando Deus nos faz sangrar, se somos o seu povo, saibamos que isso não é um ataque, é sempre um resgate. Ele nos faz sangrar para nos livrar de nossa idolatria, para nos humilhar. Ele nos deixa ter fome, ter sede, para aprendermos a confiar nele. Jó não entendeu o seu sofrimento e talvez você não entenda o seu. Mas Deus sabe muito bem o que está fazendo, irmão. No Calvário, o Filho de Deus sangrou até a morte no palco do mundo. Muitos gritaram, Icabode. Lembra dos discípulos? Esperávamos que ele fosse, mas ele não é. Foi-se a glória. Parecia que Deus havia perdido. Mas aquela sexta-feira maldita não foi o triunfo dos nossos adversários. Não foi o triunfo do inimigo, foi o plano soberano de Deus para o nosso resgate. A luz do mundo se apagou por um momento, para que pudesse brilhar eternamente para nós. Eu concluo te fazendo uma pergunta: Deus já te fez sangrar? Ele está te fazendo? Bem, o que você tem aprendido com isso? Para alguns, isso parece ser destruição, dor, sofrimento. Mas Deus nos fala através de sua palavra que isso é resgate. Eu concluo dizendo que a presença de Deus, irmão, não é um amuleto para o nosso sucesso, mas um fogo refinador para a nossa santidade. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, tua palavra é grande e bendita, e diante dela nada temos que fazer, que mudar, se não nos curvar e reconhecer. Sim, tu nos faz sangrar, e sabemos que isso é para o nosso bem. É para que sejamos santificados, transformados, corrigidos, exortados. No final de tudo,
abençoados. Graças te damos por teu soberano poder, Pai. Que esse continue agindo em nós e através de nós, e que as nossas vidas deem a Ti a glória devida. Reconhecemos que somos dependentes de Ti e que nada, absolutamente nada, podemos sem Ti. Ser glorificado, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vamos adorar a Deus com canção?